Oi, eu sou a Aninha, seja bem-vindo de volta a Chega de Ler. E hoje a gente vai falar de um livro novo que eu li, que é Como Se Fôssemos Vilões, da M.L. Hill. Qual que é a história desse livro? A gente começa com ele se passando atualmente, mais ou menos, quando o Oliver Marks sai da prisão. Ele era estudante de um colégio de elite de teatro e era envolvido num grupo de alunos tão elitizado quanto. Até que em um momento um assassinato acontece e isso acaba mudando todas as dinâmicas no grupo. E aí resta pra gente descobrir o que aconteceu, não só nesse assassinato, mas também sobre todas essas dinâmicas desse grupo. Porque até antes de tudo isso que aconteceu, já era uma coisa bem estranha. Mas a gente vê depois do salto no tempo, em que ficou uma coisa muito mais sensível e muito mais curiosa pra gente tentar entender. Mas antes, só não se esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, dêem um like nele, se inscrevam no canal para terem mais conteúdos como esse, ou sobre livros no geral, e se vocês puderem, quiserem, me seguir nas minhas redes sociais, elas vão aparecer aqui na tela, meu Twitter, meu Goodreads. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Vai ter spoiler, não tanto, mas é umas coisas grandes, então cuidado. Eu acho que esse vídeo vai ser até mais curto do que o normal, porque eu não tenho necessariamente tanta coisa para reclamar do livro. Eu gostei bastante dele e normalmente eu não consigo pontuar tão bem as coisas que eu gosto, ou eu até consigo pontuar, mas até argumentar eu acho que não vai, não vai tanto tempo, então eu marco coisas muito importantes que eu achei muito boas. Eu até esqueço de outras, às vezes, né, mas eu acho que esse vídeo vai ser mais curto por causa disso, porque eu gostei muito dele, já adiantando, né, o final da resenha. Mas assim, eu queria trazer esse livro pro canal, porque aqui é meio que uma forma de registro das minhas leituras. E se eu registro coisa que eu não gostei, tá tudo bem eu querer registrar uma coisa que eu gostei muito. Eu queria deixar, de recomendação pra vocês também, mas com uma forma de registrar que eu li esse livro e que eu amei ele. Eu queria começar falando que os personagens e as situações não são únicos. Se for olhar, meio que até são uma coisa clichê. Mas eu acho que isso funciona muito bem, principalmente quando você entende, conforme o livro vai passando e o Oliver narra pra gente, que esses personagens, eles mesmos meio que criaram uma tragédia de Shakespeare pra eles mesmos. Então faz sentido o Richard ser, sei lá, eu claramente não sei os estereótipos de tragédia de Shakespeare, mas a Meredith ser a personagem cobiçada por todos, o Alexander ser meio que problemático do grupo, o Oliver ser uma pessoa muito mais apagada, e todos os estereótipos, eu não sei se eu estou falando sequer certo, mas tudo isso ser meio que clichê faz sentido pra no final a gente entender que eles eram a própria tragédia de Shakespeare. Mas eu acho que a coisa que mais se destaca no livro inteiro é a escrita da Emily Hill, porque ela é maravilhosa. Eu tenho um mês, deve ser, que eu li essa parte, mas até hoje eu lembro exatamente do que foi descrito na cena em que encontram o Richard, e tudo o que eu senti nessa hora, porque veio um arrepio, eu fiquei tão, sabe? Então me fez sentir coisas muito fortes enquanto eu tava lendo esse livro. E eu, pessoalmente, também acho que o poder dela com as palavras vem muito forte no momento em que a gente sabe sobre a morte do James. E aí é uma questão muito mais pessoal. Por quê? Sendo bem sucinta, eu queria saber se tinha personagem LGBT no livro. Porque tinha o Alexander, beleza, mas por onde eu encontrei a recomendação desse livro, tava falando como se tivessem vários. Então eu não tava reconhecendo isso. Eu tava em, sei lá, 60% do livro e eu não tava reconhecendo. Eu tinha suspeitas, mas eu não sabia se era verdade, então eu fui pesquisar. Só que aí eu pesquisei, tem personagem LGBT em If We Were Villains? E nas recomendações perguntou da morte do James. Aí eu recebi um spoiler que ele morria, né? Olha, não tem muito o que fazer. Eu, por curiosidade, meio que acabei lendo o que acontecia, porque de certa forma tem uma ligação intrínseca com a suspeita que eu tinha, inclusive, dos personagens serem LGBT ou não. No caso, eu tava com muita dúvida se o Oliver e o James realmente eram pra ser um casal, tipo, nas entrelinhas. E aí, essa resposta meio que me respondeu isso, e eu realmente, agora, eu interpreto pelo menos que eles meio que eram um casal mesmo, né, então, né? Mas eu acabei levando esse spoiler, então eu terminei os últimos 40% do livro pensando, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Mesmo assim, quando chegou no final, e chegou realmente na morte dele, não foi uma coisa chocante pra mim, porque eu já sabia, mas foi uma coisa que me tocou ainda assim. Eu fiquei muito sensibilizada com a morte do James, porque foi descrita de uma forma muito sensível e muito triste. Então eu acho que esse episódio, apesar de ter acabado um pouquinho com a minha experiência com o livro, não acabou 100% por causa da escrita da Emily Hill. E aí isso fica muito claro o talento que ela tem. Mas assim também, às vezes, essa escrita me deixava meio perdida. Porque, por exemplo, eu comecei, não sei porquê, eu comecei lendo em inglês o livro, e chegou em, sei lá, 10% eu percebi que eu não entendi nada do que estava acontecendo. Aí eu tive que mudar pra português.
Então a escrita dela é bem floreada, ela usa umas palavras meio difíceis, que em inglês não funciona, porque eu posso ser fluente, mas não tanto assim, entendeu? Então eu mudei em português, funciona muito melhor, ainda bem que eu sei português. Mas tipo assim, eu também achava muito boa, de qualquer forma, porque eu tava meio desmotivada pra ler, por causa da faculdade, todo dia eu chego cansada aí pra ler todas essas coisas. Mas mesmo assim, naqueles dias que eu conseguia arrumar uma motivação pra pegar o Kindle e abrir, eu conseguia ler bastante e super engajada com a leitura, porque a escrita dela é tão boa que consegue te motivar a continuar indo. Agora, eu acho que essa leitura é meio excludente, preciso ser bem honesta aqui. Porque os personagens, eles conversam muito usando referências de Shakespeare. E você vai percebendo, conforme a leitura vai decorrendo, que para você entender 100% o que eles querem falar quando eles falam esses trechos de peças, é que você precisa entender e realmente ser estudado de Shakespeare assim como eles. Porque, por exemplo, na carta final do James, você acaba entendendo pela descrição do Oliver mesmo, que o trecho da peça que ele usou era sobre uma pessoa que fingiu a própria morte. Então dava a entender que o James poderia ter fingido a própria morte, para poder fugir de todos os pesos do passado. Então, quando você chega nesse final e fica claro que eles falam por enigmas, por códigos, quando eles estão falando de Shakespeare, você percebe, pelo menos eu percebi, que eu perdi muita coisa. Porque eu vi eles falando, eu não entendi o que era que eles estavam falando, e eu não entendi o subtexto. Então fica meio complicado assim. Mas, olha só, ainda tem um contraponto. Eu pessoalmente acho isso ainda assim muito enriquecedor, porque dá uma diferenciação no tipo de escrita desse livro. Porque os personagens, eles se comunicam de uma forma diferente de personagens de qualquer livro diferente, sabe? Então eu acho isso muito interessante. Além de que, agora eu sei que eu ainda vou ter muita coisa a mais pra descobrir sobre esse livro do que eu realmente descobri lendo ele, sabe? Eu posso pesquisar sobre as obras de Shakespeare e entender o que eles realmente estavam querendo dizer quando eles falavam citações da peça. Eu não anotei aqui, mas eu queria falar sobre a revelação de que o James foi quem assassinou o Richard. Eu já esperava isso, sabe? Tipo, eu não fiquei conjecturando muito, pensando muito em quem realmente foi que assassinou, porque, sei lá, pra mim não fazia muito sentido, porque, não sei, não me parece um livro sobre isso, mas me passou pela cabeça. O James tá muito perturbado. E eu já sabia que ele ia morrer, né? O James tá muito perturbado, eu acho que foi ele não conseguia lidar com o peso de ter feito o que ele fez. E eu tava certa. Mas, novamente, pega a coisa da escrita maravilhosa da Emily Hill, que na hora é extremamente chocante, é extremamente tocante, como a gente descobre. Então, olha, perfeito. E é isso, esse vídeo ficou muito curto, peço desculpas, mas, como se fôssemos vilões da Emily Hill, é uma leitura cativante, emocionante, muito legal. Seria melhor se você soubesse de Shakespeare, mas tudo bem se você não sabe. E é isso, eu acho que eu dei 4 estrelas e meia pra ele no Goodreads, mas 5 estrelas na classificação deles, porque não tem como dar meia. Leiam. Eu gostei tanto do livro que eu até coloquei o pôster que veio junto do livro na minha cabeceira.